Então nós vamos ver no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Um dos requisitos que está neste texto é nós nos portarmos dignamente conforme o evangelho de Cristo. E no versículo 3, então, do capítulo 2, nós vamos ver outra coisa que nós precisamos realizar neste mundo. E nós somos capazes de realizar quando Cristo habita em nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Mas como eu não vou fazer nada por contenda ou por vanglória? A própria Bíblia nos responde: mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós formos humildes, se nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, então nós não faremos nada por contenda e não usaremos nada por vanglória. No versículo 4 nós vemos: não atente cada um para o que é propriamente seu. E então diz: como eu não vou atentar propriamente para o que é somente meu? E o que a Bíblia nos responde no versículo 4? Mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus está nos ensinando que nesta vida nós não devemos ter uma conduta que visa somente o meu bem-estar, que visa somente aquilo que eu preciso. Nós não podemos agir dessa forma. Se nós queremos, se nós almejamos, se nós desejamos resplandecer como astros, o privilégio que Deus está nos dando de resplandecer como astros. Na escuridão nós vamos ser notáveis. Deus está nos dando o privilégio de trazer paz, de trazer a palavra que liberta a tantas pessoas que estão em trevas, que estão sendo oprimidas pelo diabo, escravizadas por ele. Deus está nos ensinando como nós faremos, sendo humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos e tendo e olhando também para o que é dos outros, cuidando para o que é dos outros, sendo importante a vida do meu irmão como é a minha. E no versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E este versículo me lembra, nos remete a quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus fez aquilo justamente com o propósito de dizer que eu, embora representante de Deus vindo para redimir vocês do pecado, eu me ajoelho, eu lavo os vossos pés para vos ensinar que nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para auxiliar, nós fomos chamados para cooperar, para trabalhar a favor de alguém, para ajudar alguém que precisa conhecer esta luz que brilha em nós. Nós fomos chamados para isso. E fazendo isso, nós resplandeceremos. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nós também nos lembramos da oração feita por Jesus. Quando ele estava orando, ele disse algo muito importante, que quando nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus para nos ensinar e nos direcionar no caminho que nós devemos andar.
E assim como Jesus, que é o nosso exemplo, ele na crucificação, um pouco antes ele ora a Deus dizendo: Deus, se for possível, Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Deus está nos ensinando através desta palavra que nós devemos agir como ele agiu, como ele fez. Dizendo que mesmo que ele deseje algo, que mesmo que ele queira algo, precisa ser feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas isso precisa ser um desejo individual, um desejo nosso. E tenha certeza, quando você entregar as suas vontades e deixar Deus realizar a vontade dele na sua vida, será sucesso nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos mais do que isso. Tudo que nós queremos é ter um dia bom, perfeito e agradável. A coisa que a gente mais deseja é chegar no trabalho, que nem muitas vezes eu ouço, eu digo, bom dia. Aí muitos dizem, esperemos que seja. Porque todos querem ter um bom dia. Todos querem finalizar o seu dia de trabalho, chegar na sua casa e dizer, o meu dia foi bom. O meu dia foi perfeito. O meu dia foi agradável. E Deus está nos dizendo, entrega as tuas vontades para mim e deixa eu cumprir as minhas na tua vida. Se nós, jovens, entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vamos provar do quão bom e agradável e perfeita é a vontade dele na minha vida, na sua vida. E eu procuro sempre dizer aquilo que eu já tive a experiência de provar, para que não sejam apenas palavras. Hoje eu tenho 22 anos. Ainda ontem estive compartilhando com um irmão que também tem 3 filhos pequenos, semelhante à minha casa, que é o meu irmão mais velho, a minha irmã e eu. E eu estava falando com ele. Foi bom, e eu agradeço a Deus todos os dias, pelos meus pais nunca terem desistido de nos instruir na palavra de Deus. Porque por mais dificuldades que nós passamos, hoje eu carrego de mim a fé. Eu carrego dentro de mim a certeza de que Deus é real, de que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu estou vendo o obstáculo, Deus já está me mostrando a vitória do outro lado. Esta é a fé. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Deus nos chamou para isso. E por isso vale a pena nós esforçarmos para resplandecer no mundo. Para trazer essa esperança que o mundo ainda não conhece. Mas pela graça de Deus, cada um que está aqui teve e tem a oportunidade de conhecer uma palavra que muda as nossas vidas. Uma palavra que nos transforma. Uma palavra que nos trará sucesso na nossa vida. E sucesso na vida não é o significado de astros, como se a gente pesquisar na internet, astros, e aparece tantas celebridades, não. A palavra de Deus, o sucesso que Deus tem para nós, nós não podemos deixar nos perder pelas coisas materiais. O maior privilégio de nós podermos servir a Deus é a salvação. Não há bênção que supra o benefício da salvação que Deus concedeu a nós. Nada em nossa vida, nada. E eu sou muito clara quando digo porque Deus fez isso na minha vida. Eu falo porque eu acredito, eu tenho fé. Deus me abençoou de tal maneira em tantas áreas na minha vida. Mas por isso que eu falo, eu nunca posso deixar que nenhuma bênção que Deus me concedeu pela sua graça ultrapasse o benefício da salvação que Ele me deu por oportunidade. Nada na nossa vida pode ser maior do que a salvação. A salvação é tão poderosa, a salvação é tão gloriosa que só pelo sangue de Jesus nós podemos e nós tivemos a oportunidade de ser redimidos, de voltar à nossa comunhão com Deus. Só pelo sangue de Jesus. O sangue de muitos animais foi derramado
mas eles cobriam os pecados. Mas o de Jesus, ele nos redime, faz com que nós estejamos justificados perante Deus, faz com que a nossa ficha esteja limpa para Deus. Deus já não nos vê como pecadores, mas Deus já nos vê agora como redimidos. E então ele nos dá a oportunidade de agora redimidos resplandecermos, para trazer a outros tantos a palavra que liberta e a palavra que transforma. Mas para isso nós precisamos ser inculpáveis. Nós precisamos andar em sinceridade. Mais na frente nós vamos ver que a palavra de Deus diz para nós termos, operar a nossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Mas o temor não é numa linguagem mera do dia a dia. Com temor de ter sã consciência de pensar, não, aquilo que me separou um dia de Deus, aquilo que levou todos cativos, oprimidos, que foi o pecado, e através do sangue de Cristo me libertou, eu vou ter pavor de mais um dia, de algum dia colocar a minha vida num jugo tão pesado como era. Nunca mais eu me colocarei debaixo sobre o domínio do pecado. Nunca mais eu quero isto para mim, então eu passo a ter temor de Deus, pois eu desejo a Ele mais do que tudo. Um temor que nos faz tremer na presença de Deus, pois nós reconhecemos que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder. É esse temor, nós operarmos a nossa salvação em temor, nós fazemos continuamente a nossa salvação em temor, sabendo que Jesus redimiu os nossos pecados e nós, agora livres, nunca mais desejaremos entrar em servidão novamente, pois nós escolhemos a liberdade, nós escolhemos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E então tendo a oportunidade de resplandecer neste mundo. Mas continuando no versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E eu quero que a Milena lê o versículo 15 na tradução dela. Amém. Vivermos sem nenhuma culpa no meio dessas pessoas más e perversas. Foi para isso que Deus nos chamou. E no versículo 16 ele diz: retendo a palavra de vida. Se nós retermos a palavra de vida, se nós colocarmos em prática tudo que Jesus nos ensina a fazer, nós resplandeceremos neste mundo, assim como Ele nos deu a oportunidade de fazermos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos manifestar, nós precisamos florescer, nós precisamos gerar bons frutos, pois de maneira nenhuma uma árvore má produz bons frutos. Então nós que somos árvores boas, segundo a boa vontade de Deus, nós precisamos nos manifestar, nós precisamos ser notáveis aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, no meio das pessoas que nos rodeiam, que nos nossos amigos não cristãos. Nós precisamos ter cuidado para nunca nos encobrirmos, para nunca colocarmos a candeia debaixo de um alqueire, mas que a nossa vida esteja sempre colocada em posição para que todos que olhem as nossas boas obras glorifiquem a Deus que está nos céus. E as pessoas vejam que quem habita nós é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Nós precisamos entender que nós somos agentes de Deus neste lugar, que nós fomos chamados a resplandecer, que é o exemplo da luz. Nós fomos chamados para atuar, para nós reagirmos neste mundo, para nós exercermos, para nós fazermos.
E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Mas eu queria ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 20, no versículo 11 até o versículo 15. Às vezes pode parecer que sai um pouco do tema, mas eu achei muito importante essa leitura, porque é a parábola em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Nós vamos ler, e alguns irmãos podem dizer o título desta leitura que nós vamos fazer? Parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Eu aprendi muito hoje fazendo esta leitura, porque eu tomei posse desta palavra e aprendi muito de coisas que nós precisamos sarar no nosso caráter, para nós podermos resplandecer como luz. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. Ele ajustou com os trabalhadores quanto? Um dinheiro por dia. Foi fechado o negócio assim: nós trabalhamos um dinheiro por dia. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Com esses, o que o senhor de família disse? Darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Quanto é que eles receberam? Quanto é que o senhor de família tinha acordado com eles de pagar? O justo. E pagou-lhes quanto? Um dinheiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Amém. Então finaliza: assim serão os derradeiros, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa palavra falou muito forte ao meu coração. Porque o senhor de família, ele saiu cedo para procurar trabalhadores para sua vinha.
Então vamos pensar e vamos atualizar um pouco o texto. O senhor de família saiu logo cedo para arranjar trabalhadores. E os primeiros que ele encontrou, ele ajustou: eu vou te dar um dinheiro. Ele ajustou, negociou, acertou. O trabalhador ficou empolgado e foi trabalhar. Acertamos um dinheiro. Quando mais à tarde ele procura, ele sai, encontra outros que estão querendo trabalhar. E ele diz: venham trabalhar para a minha vinda, e eu vos darei o que for justo. E de outras formas ele vai chamando outros trabalhadores que também precisam trabalhar, querem trabalhar, estão ociosos, porque ainda não foram salariados. Eles precisavam, eles queriam trabalhar. E o senhor de família dizia: vão, que eu vos darei o que for justo. Mas na hora de pagar, na hora de cada trabalhador que suou, que trabalhou, que se esforçou, o senhor de família, ele chamou os que chegaram mais tarde, os que trabalharam menos hora, menos duração de tempo ali naquele lugar. Então ele os chamou e lhes deu um dinheiro. E os outros nós vemos que se sentiram ofendidos, porque receberam a mesma quantidade de dinheiro que os outros receberam. Mas o importante desta parábola é o que fez com que os trabalhadores se chateassem. Eles chegaram a murmurar contra o senhor de família. Eles chegaram a murmurar contra o senhor que os chamou para trabalhar. E isso nós não podemos nos esquecer, que é uma parábola que nos ilustra como é o reino de Deus. E nós resplandecermos no mundo é nós exercermos o reino de Deus. É nós estarmos procurando estar com Deus, no reino dele. Quando nós procuramos resplandecer neste mundo, nós precisamos moldar o nosso caráter para nós sermos dignos de morar no mundo, de morar com Deus, de reinar com Cristo, de estar com Cristo, de estar em comunhão com Deus. Porque muitos trabalharam, muitos pregaram, muitos operaram milagres, que nós sabemos. Mas na hora de se encontrar com Deus, a palavra de Deus nos diz: apartai-vos que eu não vos conheço. Então nós precisamos entender que mesmo trabalhando, nós precisamos resplandecer. Só resplandece aquele que está com Cristo. Aquele que tem Cristo na sua vida. Trabalhar, muitos trabalham. Chamados, muitos são chamados. Mas escolhidos para entrar no reino de Deus, cabe a nossa atitude. Por isso que Deus nos diz: as vossas boas obras farão com que o meu nome seja glorificado. Nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer, nós precisamos ser humildes. Tudo que Deus nos ensinou para nós fazermos, esses trabalhadores não fizeram. Eles começaram murmurando contra o Senhor desta família. Eles começaram colocando em questão a autoridade do Senhor. Eles colocaram em questão a autoridade do Senhor. Será que nós temos colocado, mesmo trabalhando na vinha do Senhor, será que nós temos colocado em questão a autoridade de Deus no nosso dia a dia? Porque esta parábola é para nós refletirmos se estamos resplandecendo ou não, se estamos sendo sinceros. E nesta sinceridade, é sinceridade com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Os irmãos que estão aqui veem aquilo que eu falo, julgam pelo aquilo que eu falo, mas Deus, Ele sonda o meu coração. Ele sonda o meu pensamento. E Ele sabe se eu estou cumprindo aquilo que eu estou pregando. Ele sabe se eu estou fazendo conforme aquilo que eu tenho aprendido. Ele sabe se eu estou resplandecendo. Os irmãos não saberão, mas Ele sabe. E a salvação é isto, é o meu relacionamento com Cristo. Deus
sabe, jovem. Deus sabe o que nós temos feito. E é isso que é o importante, nós entendermos que por mais longe que estejamos da nossa liderança, se nós estivermos longe dos nossos pais, se nós estivermos longe dos nossos irmãos que estão na igreja, e pensarmos que por estarmos ausentes, nós não estamos sendo humildes, nós não estamos sendo sinceros, nós não estamos sendo irrepreensíveis, nós não estamos nos comportando como filhos de Deus, saiba que Deus está vendo. Saiba que Deus sabe. E Ele é o Senhor desta vinha. Ele é o Deus deste reino. Ele é o Deus que nos chamou para resplandecer. Ele sabe aquilo que nós temos feito. Ele sabe aquilo que nós temos pensado. A palavra de Deus diz que a candeia do corpo, eu queria, em Lucas, no capítulo 11, no versículo 34, ele diz que a candeia do corpo é o olho. E para nós jovens isso é muito importante. Por quê? Aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que eu tenho visto no meu computador, no meu telemóvel, no meu Facebook, aquilo que mais ninguém vê, mas eu estou me colocando os meus olhos para ver. A Bíblia diz que se o olho for simples, todo o corpo estará iluminado. Que nós não coloquemos o nosso corpo em trevas. Nós jovens fomos convidados a resplandecer como luz. E saiba que tudo que nós façamos para resplandecer, por mais contramão que nós tenhamos que andar com o mundo, vale a pena. Eu falo de experiência própria, por isso que eu sempre repito, vale a pena. Vale a pena nós exercermos, nós nos manifestarmos como Jesus nos convidou para sermos. Não somente quando os outros estão perto, não. A Bíblia diz que nós não devemos fazer, como nós já lemos, nada por vanglória, nada para nos gloriarmos. A Bíblia chega a dizer sobre as esmolas, sobre a oração, sobre o jejum, que nós quando orarmos, nós fechamos a porta do nosso quarto. Ele está querendo nos dizer que nós não precisamos, como muitos fazem, levantar a sua voz para chamar a atenção e querer dizer, eu estou orando, eu estou fazendo isso, olha que eu faço isso, olha que eu sou certo. Não. As nossas boas obras é que farão com que o nome de Deus seja glorificado. A gente não pode esquecer disso. Tudo que eu faço no meu trabalho, eu sou observada. Tudo que eu fizer, onde eu estiver, eu estarei sendo observada. E dos maiores observadores é Deus. E eu já disse isso e repito, não é porque Ele é um Deus vigilante mau, é porque Ele quer o nosso bem e Ele quer estar sempre atento àquilo que nós estamos fazendo, para tentar nos chamar e nos alertar enquanto tivermos tempo nessa terra. A palavra de Deus até nos diz que se nós temos ofensa contra o nosso adversário, que nós tenhamos pressa em pedir perdão a ele. Porque não haja caso de nós sermos cerrados numa prisão e nós não sairemos dali até nós pagarmos o último centil. Deus está querendo nos dizer que enquanto nós tivermos tempo, que nós venhamos nos apressar para fazer aquilo que Ele nos ordena para fazer. Se eu for ofertar na casa do Senhor e me lembrar que tem um irmão, que eu tenho uma ofensa ou ele está ofendido comigo, não oferte. Vai primeiro até o seu irmão, peça-lhe perdão, reconcilia-te com ele. Mas, gente, às vezes a gente pode pensar é só uma oferta. Às vezes, sem o entendimento de Deus, a gente pode dizer, mas Deus, é só uma oferta. Eu estou querendo ofertar porque o Senhor não vai aceitar a minha oferta. Ele está falando, não, eu não aceito. Reconcilia-te com o teu irmão. Ele é teu irmão. Peça perdão e então sim vem e oferta.
casa do Senhor. Deus nos diz que o nosso perdão não será atendido enquanto nós não perdoarmos o nosso irmão que nos ofendeu. A Bíblia é clara. Para nós sabermos andar neste mundo sendo irrepreensíveis, inculpáveis e sinceros. Tem muitas ocasiões na nossa vida que são nos exigidas coisas, requisitos, que nós não sabemos onde nos virar para encontrar. Às vezes acontece, eu preciso de um documento. E eu digo, mas onde eu vou conseguir esse documento? Vou na Segurança Social, vou nas finanças, vou ali, vou aqui. Onde eu consigo? Ninguém sabe me dar uma informação. E eu penso, meu Deus, como é possível ninguém me dar uma informação, mas de algo que eu preciso? Como eu vou conseguir alcançar aquilo que eu preciso? Não é difícil? Aí sim a gente pode dizer, é difícil essa situação. Você precisa de algo e nem sabe como conseguir. Mas aquilo que Deus pede para nós realizarmos, aquilo que Deus fala para nós realizarmos, Ele diz, Ele exemplifica, Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos redágua a nós fazermos e a conseguirmos chegar e alcançar aquilo que Ele tem para nós. Não há meios para nós justificarmos aquilo que nós não temos feito para resplandecer neste mundo como astros. Nós precisamos entender que o Senhor da vinha, Ele tem toda a autoridade. É lícito Ele fazer aquilo que Ele achar justo. E nada do que Ele vier a fazer é injusto, porque Ele é justo. E voltando para a parábola, como nós vimos, esses trabalhadores, eles se chatearam, eles se incomodaram, porque o Senhor igualou eles, o trabalho deles, ao trabalho dos outros trabalhadores. Esse foi o grande problema que tanto irritou aqueles trabalhadores. Foi o Senhor ter igualado todos eles. E isso é importante para nós jovens. E é um exemplo que na minha vida ele traz a diferença. E por isso eu compartilho. Se Deus trouxer uma alma e ela se arrepender, por mais nova que seja, e às vezes a gente pensar, não, eu já sou uma líder, ou eu já sou diaconisa, ou eu já sou isso ou aquilo, e aquela trabalhadora que vier no último tempo da jogada, no último minuto, um pouco antes de Deus nos chamar, de Deus querer ajustar as contas, e eu entender que ela foi galardoada com mais ou com o mesmo tanto que eu não venha me comportar como aqueles que são chamados e não escolhidos. E é uma opção nossa, é uma decisão nossa, nós trabalharmos justamente. E para nós carregarmos este caráter dentro de nós, nós precisamos considerar os outros superiores a nós. Se nós fizermos isso, nós nunca ficaremos irritados quando nós vemos a prosperidade de alguém que está do nosso lado. Quando nós vemos Deus usar poderosamente alguém que pode ter chegado no último minuto, mas Deus está usando. Pense diferente, Ele está trabalhando, é mais um que está cooperando. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Realizar tudo aquilo que o Senhor nos confiou para nós fazermos. E isso é uma jornada que está no nosso caminho. Que é possível nós sermos irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis filhos de Deus, numa geração corrompida e perversa. Nós devemos fazer tudo o que Jesus nos ensina a fazer, para que nós venhamos a provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E antes de finalizar, eu queria dar apenas um exemplo que aconteceu comigo, que eu acredito que também é edificante para a nossa vida, e é como esta parábola dos trabalhadores. Eu tive uma oportunidade no meu trabalho, fui convidada para uma coisa muito boa, para uma saída numa feira de máquinas, e era muito importante porque, por norma, só os patrões, ou o engenheiro, ou o desenhista, esses é que iam
nessas saídas, tinha tudo pago pelo patrão, as despesas, tudo mais. E eu que trabalho há apenas um ano, fui convidada. Eu me senti lisonjeada, eu me senti honrada por Deus. Não pelo patrão, eu me senti honrada porque Deus estava me dando o privilégio de ter uma oportunidade desta no meu trabalho. E tão nova ali. E eu me senti tão feliz, e eu assim, ai meu Deus, muito obrigada. E eles contrataram um autocarro para nós irmos. No dia, o patrão verificou que o autocarro estava indo com muitos lugares vazios. E ele disse assim, eu vou convidar os outros todos que trabalham com ela, para que também vão. Então vou lá falar, e no próprio dia da saída, ele chamou os outros trabalhadores que estavam lá e disse, olha, venham também, porque tem lugar no autocarro, venham que vocês também vão conosco. E eu estava pensando, como é o caráter que Deus quer que nós sejamos? Será que nós somos felizes ou estamos felizes só quando nós comparamos as nossas vitórias com as vitórias dos outros? Porque há duas realidades nessa história. Se eu ficasse alegre, se só eu fosse, eu estava me considerando superior a todos os outros e eu me irritaria quando eu descobrisse que todos os outros também vão. Se eu agir desta forma, eu estou me assemelhando com esses, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o que Deus nos chama para fazer é não. Ainda bem que vocês venham. Eu estava triste de todos nós não podermos ir. E com sinceridade que digo isso. Eu estava triste e eu falei com a minha mãe, é uma pena que eu não posso falar com os outros, porque eu queria que eles também fossem, porque eles também estão lá, vão se sentir tão honrosos de ir quanto eu. E Deus nos chamou para nós termos um caráter sarado, uma saúde espiritual sã, sincera, irrepreensível. Se nós nos alegrarmos porque só nós fomos distinguidos, nós estamos nos considerando superior aos outros. Nós precisamos nos alegrar com a alegria do outro. Nós precisamos nos regozijar quando o outro é beneficiado. Nós precisamos ter uma consciência sarada para nós podermos resplandecer na luz. E que o Espírito Santo de Deus nos faça despertar a cada dia para nós entendermos aquilo que precisa ser mudado no nosso caráter, para nós forjarmos um espírito forte na presença de Deus. Pai amado, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, é o maior exemplo para nós, daquilo que nós precisamos entender, Jesus, para cumprir a Tua palavra, para nós resplandecermos neste mundo como astros, Senhor. E o Senhor não nos comparou com coisa pequena. O Senhor nos comparou com uma das luzes mais fortes e intensas que nós podemos ver. Senhor, o Senhor nos comparou como astros. Então que nós possamos alcançar, Senhor, essa resplandecente luz. E sabemos que esta luz não é material, ela não é física, mas ela se revela, Senhor, ela se aparenta nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas obras, Jesus. Então que nós venhamos brilhar aonde nós estivermos, através das nossas atitudes, Senhor. Que nós não venhamos fazer nada para nos acharmos superiores aos outros, mas nós venhamos, Senhor, deixar a Tua palavra abundar nos nossos corações, para entendermos que digno de glória é só o Senhor, e que nós somos muitíssimos gratos por poder trabalhar para o Senhor, por poder se manifestar neste mundo, trazendo a palavra de salvação e de cura e de libertação. Mas Jesus, nesta noite, Senhor, traga certeza aos corações, ó Pai, que estejam duvidando se vale a pena, Senhor, se esforçar um tanto para fazer a Tua vontade. Que muito mais a fé, Senhor, que trago no meu coração em Ti, que abunde, Senhor, nos corações dos meus irmãos que estão aqui. Que a dúvida não esteja, Senhor, pairada nos corações e nas mentes dos meus irmãos que estão aqui, Jesus.
que nenhum deles seja levado pelo engano do pecado. Senhor Jesus, que todos eles venham despertar, abrir os olhos espirituais, para ver que quão grande maravilha o Senhor nos concedeu de obter a graça da salvação em nossas vidas, Senhor. Para que tudo que nós façamos, o façamos com gratidão. Amém. Tremenda palavra. Uma das coisas que eu achei mais importante, que eu pensei, logo quando iniciamos o evento, a projetar o evento e veio o tema resplandecer, foi exatamente a passagem de Mateus 5, devido à realidade que estava acontecendo no meu país, com as igrejas e os jovens e tudo, que não estavam fazendo a função, aquilo que Deus nos chamou, que era resplandecer. Igrejas cinco, penso que é no versículo 13, que diz que nós fomos chamados para ser o sal da terra. E ele ainda acrescenta dizendo: se esse sal for insípido, como há de salgar? E eu achei tão linda essa passagem. Eu até conversei com um amigo e o que Deus tem mais chamado a juventude e toda a igreja é a adorá-lo e a buscá-lo por quem ele é, e a ser o que ele chamou para cada um de nós sermos: filhos da luz, resplandecer, a todo tempo resplandecer. Muitos de nós pensamos que não temos chamados, que não somos nada, que é só ir para a igreja e assim vai, mas não. Deus tem um chamado para cada um de nós, que é o ir e pregar o evangelho. Esse é para todos, para todos. Cada um tem os seus dons, tem, cada um tem os seus talentos, tem. Mas o ID é para todos. Não deixem nunca a luz que há em vocês apagarem. Nunca, 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 nunca. Busquem sempre, resplandeçam. Nós somos representantes de Cristo. Ele próprio disse que nós somos os representantes dele aqui na terra. Quando Jesus morreu, acredito que é em João, não lembro agora o capítulo, que fala quando Jesus ia para ser crucificado, ele falou com Deus e pediu por nós, para que todos nós sejamos um com ele. Foi Jesus que fez isso. Muitas das pessoas apenas acreditam que ele morreu para que nós fôssemos salvos, apenas fez um sacrifício, porque tinha que ser feito. Não, não foi. Ele fez isso porque ele amou cada um de nós de tal maneira. Ele poderia ter desistido, poderia ter virado as costas, poderia ter feito tantas coisas, mas não. Ele nos amou tanto, 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 que ele disse: Pai, por favor, para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo. E por isso eu vou orar agora por vocês, e eu quero que sempre, todos os dias, vocês se lembrem: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou o representante de Cristo nessa nação, nessa terra, eu sou o representante de Cristo na minha escola, na minha casa, em todas as áreas da minha vida. Eu sou o representante de Cristo e eu vou ser luz. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam quem é o meu Deus. Amém? Ó Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse culto, obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, que a tua palavra, Senhor, penetre em cada coração aqui presente, em cada mente aqui presente, Deus. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra não volta vazia, Pai.
E eu creio, Deus, que cada jovem que está aqui irá resplandecer em Portugal. Irá agregar mais jovens a nós. Irá pregar o teu evangelho por essa nação, resgatando, Senhor, os jovens que estão nas trevas, os jovens que estão morrendo, os jovens que estão nos vícios, Pai. Ó Deus, eu te clamo por uma geração forte, Deus, de verdadeiros adoradores nesse lugar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, por todos juntos como noiva, Senhor. Como noiva tua, Pai. Vem brilhar em nós a tua luz, Senhor. Vem ministrar em nós com teu Santo Espírito, Deus. Enche-nos cada dia mais, em nome de Jesus, e nos ensina, Pai. Nos exorta, Senhor, todos os dias, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo, Deus. Para que venhamos a sacrificar o nosso eu, Senhor, as nossas vontades, Deus. Nos ensina, Pai. Nos dá a tua força, Deus, em nome de Jesus. Nos dá estratégias, Pai. Nos dá o escape, Deus. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes as nossas fraquezas, Deus. Tu sabes aquilo que nós fazemos que não convém, Senhor. Que acabamos por não emitir a luz, Deus, que tu nos chama a emitir, Pai. E eu te clamo, retira, Pai, todas as trevas que há dentro de nós. Nos faz um povo sarado, um povo cheio de ti, Senhor. Cheio do teu Santo Espírito, endireita os nossos caminhos, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e reconheçam-te como Deus, Pai. Como Deus da nossa vida, que queiram a ti, Deus, porque reconhecem o teu poder através do nosso caminhar, através do nosso agir, Senhor. Através da tua glória que é manifesta em nós, Deus. Oh, Pai, eu te agradeço, Deus, por cada coisa que tu tens feito em nossas vidas, Pai, por esse dia, por esse culto, Senhor. Obrigada, Pai. Despede-nos na tua santa paz, Deus. Leva-nos à nossa casa, Senhor. Na tua santa paz, livra-nos de todo o mal, Deus. E que dia após dia possamos lembrar dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus, e não nos desviarmos dos teus caminhos. Ó Deus, vai sobre cada jovem, Pai, que não pôde estar aqui, Deus. Em nome de Jesus, desperta, Pai, a tua juventude, Deus. Que eles possam ouvir essa palavra, Senhor, em outras oportunidades, que eles possam buscar mais de ti, Senhor. E ouvir, Senhor, aquilo que tu queres ministrar em seus corações, Deus. Que eles sejam luz, onde quer que eles estiverem, Pai. Que eles cresçam em ti, onde quer que eles estiverem, Deus. Em nome de Jesus. Amém. É só uma coisa. Agora no fim tem... como é o nome daquilo?